Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Boas notícias na Toca da Raposa 2, o time se preparando para o duelo diante da equipe do Vitória. Técnico Arthur Jorge se preparando aí para sua estreia no comando técnico do Cruzeiro. Boas notícias, como eu disse, volante praticamente liberado, centroavante Caio Jorge vai retornar. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo de retomada dos trabalhos do Cruzeiro na Toca da Raposa 2. Faltam 2 dias apenas de treino para o Arthur Jorge definir a equipe que joga na quarta-feira contra o Vitória às 8 horas da noite no Mineirão. A venda de ingressos segue, então torcedor que quiser comparecer e puder, a estreia do comandante português na quarta-feira, ingresso.cruzeiro.com.br. Hoje nós tivemos aí a CBF desmembrando mais rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Falta apenas a definição das datas da Copa do Brasil. O Cruzeiro vai enfrentar o Goiás, jogos de ida e volta, primeira partida fora de casa, segunda partida em casa, tendo aí como data base o Cruzeiro para este compromisso contra o Goiás, dia 22 de abril, e depois o jogo da volta será no mês de maio. Então falta ainda a CBF definir ali na data base de maio, dia 13 de maio, na data base de abril, 22 de abril. Definindo isso, teremos aí o calendário praticamente completo. Vai ficar faltando apenas o jogo contra o Fluminense, que será no final do mês de maio. Depois tem a parada para a Copa. Então, aos poucos aí o Cruzeiro vai conhecendo o calendário. Confesso que pelas datas divulgadas pela CBF, as datas ficaram legais, porque, por exemplo, depois do Cruzeiro estrear na Copa Libertadores contra o Barcelona do Equador, o Cruzeiro vai jogar numa terça-feira pela Copa Libertadores, e aí o Campeonato Brasileiro só tem jogo no domingo, dia 12 de abril. Então tem um tempo aí para voltar de viagem, para se recuperar. Aí, por exemplo, uma outra confirmação, dia 2 de maio, é o clássico diante do Atlético Mineiro. Esse jogo num sábado, às 9 horas da noite, no dia 2 de maio. Essa partida também confirmada aí para o Gigante da Pampulha. Então, são alguns dos jogos do Cruzeiro desmembrados pela CBF. Sobre as boas notícias no treinamento, Lucas Romero treinou de forma integral com o elenco, muito provavelmente será liberado. Volto a repetir, uma recuperação surpreendente do Lucas Romero. Até na semana passada a gente chegou a trazer como uma dúvida importante que tinha uma chance boa de ficar fora do jogo, mas com ele treinando aí com o grupo de forma integral, o Lucas Romero deve ser liberado para este compromisso. E o Caio Jorge hoje também treinou mais uma vez com todo o grupo, tem retorno garantido neste duelo diante da equipe do Vitória, um Cruzeiro mais forte, com 2 peças aí que hoje a gente sabe que no elenco do Cruzeiro não tem substituto. Então, Lucas Romero e Caio Jorge, que estão fora desde o clássico diante do Atlético Mineiro, a final do Campeonato Estadual, eles podem voltar ao time na quarta-feira. 2 dias aí para o técnico Arthur Jorge colocar ainda mais o seu estilo e definir um Cruzeiro para buscar esta primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. É o time aí comandado pelo português e querendo a recuperação primeiro no Brasileirão. De novidades pro torcedor. Foram 20 dias parado. Depois de ter o Caio Jorge recuperado de uma lesão, um trauma no pé direito e também uma lesão que ele já vinha carregando, né, algumas dores no pubis, hoje foi o dia de Lucas Romero, o gringo, praticamente participa de todos os jogos do Cruzeiro na temporada, titular absoluto, só nesse ano foram 12 partidas. O El Perro, Pitbull Azul,
treinou pela manhã, está praticamente à disposição do técnico Arthur para o jogo de quarta-feira, lembrando a retomada do Campeonato Brasileiro está marcada para quarta às 8 da noite, contra o Vitória, contra o time baiano. Para o Mineirão, as vendas já se iniciaram, inclusive a diretoria do Cruzeiro convoca o torcedor para lutar, para comparecer, é um momento de renovação acima de tudo. E deixar uma boa impressão, uma energia positiva, porque vai ser o último jogo em casa antes da estreia na Copa Libertadores. No meio do caminho aí tem um jogo contra o São Paulo, marcado para o dia 4, sabadão, no Morumbi, às 6:30. Aí sim, hein? No dia 7, malas prontas para Guayaquil, no Equador. Portanto, Pedro, ontem o Cruzeiro teve um descanso, na sexta Caio Jorge trabalhando de forma integral e hoje foi a vez do Lucas Romero. A vida do português vai ficando um pouco mais leve nesse início de trabalho e a gente sabe a importância, né, como é fundamental a presença e a energia, né, um termo muito citado até pela característica que tem o técnico Arthur Jorge, o Lucas Romero trabalhando nesta manhã, Pedro. Isso é muito, muito importante. Ontem a gente falava, né, dos trabalhos parciais, o Romero já começava esses passos com bola e a importância do Lucas Romero a gente nem precisa analisar, nem precisa comentar por aqui, né? É um jogador realmente muito importante para qualquer formação do Cruzeiro. Não enfrentou o Santos, né? Depois desse jogo contra o Atlético, não esteve mais em campo, depois da decisão do campeonato estadual. Ô Ale, você está prevendo alguma mudança aí? Você acha que com o Arthur Jorge vai ter alguma situação diferente para os volantes do Cruzeiro? Você tem como base aí para analisar o trabalho do Arthur Jorge, evidentemente o Botafogo, né? Que já... Você ia falar o Al Rayyan lá do... Não, o Al Rayyan não tô vendo muito, nem no Habib's eu vou, que tem pouco até aqui em Belo Horizonte, graças a Deus. Mas o Botafogo, se a gente for comparar, não sei se o Simões concorda, o time do Botafogo era melhor do que o do Cruzeiro, né? Fora que tinha dois caras que são extraterrestres pensando no futebol brasileiro, né? O Luiz Henrique e o Almada são caras que são de outro planeta, tanto que destruíram na temporada em que jogaram juntos pela equipe carioca, né? E tinha dois volantes que jogam, né? Então, dois volantes que vão pro jogo, que sabem jogar, que marcam, evidentemente, mas que sabem jogar. Eu trabalhei nesse jogo contra o Santos e curioso, né? Que a dupla de volante foi o Mateuzinho e o Gerson, né? Foram os caras que trabalharam de volante. Até curioso, porque o Christian tinha mais liberdade do que esses dois, que são mais técnicos do que o Christian. Não estou discutindo aqui a importância do Christian, não estou falando que ele é mau jogador, estou falando só que o Mateuzinho e o Gerson são melhor que o Christian, né? Produzem mais ofensivamente, inclusive, e ficaram mais próximo da defesa do que do ataque. Mas, de qualquer maneira, se você for pegar essa dupla, tecnicamente, história, futebol, eu sei que é meio que um pecado, né, você falar alguma coisa que não seja elogio pro Lucas Romero, e realmente é muito bom jogador, mas se você pegar a carreira, o potencial de Mateuzinho e Gerson, é uma dupla superior a Lucas Romero e Lucas Silva, né? Mas é impressionante como funcionou bem, e normalmente funciona bem, a dupla de Lucas, né? Eles têm um entrosamento, têm um encaixe, têm uma liderança, né? Então acho que eles jogam e fazem jogar. Isso aí aconteceu muito, mas muito no ano passado, e não é a primeira vez e não vai ser a última que muda a comissão técnica e o treinador tenta desfazer essa dobradinha aí, essa dupla, né? Então vamos ver que o treinador está analisando, o que ele está vendo no dia a dia, nos treinos, o que ele está pensando de solução para essa equipe. Eu acho que ele já vai ter algumas vantagens, né, de ter o elenco mais completo, né, com alguns dos jogadores principais que vão voltando de lesão. Você citou o Romero, mas tem o Caio Jorge e tal. Eu acho que ele vai ter um elenco mais saudável, né, porque depois da maratona ali de Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro, alguns jogadores inclusive se machucaram, outros realmente estavam nitidamente cansados, tanto que no segundo tempo das partidas o Cruzeiro tem uma queda de produção. Tem alguns jogos que o Cruzeiro foi bem no primeiro tempo
e aí sumiu na segunda etapa. Então acho que ele já tem algumas vantagens, né? Essa meio que intertemporada também é uma exceção no futebol brasileiro, porque você não tem tempo para nada e ele teve um tempinho aí. Então acho que ele tem algumas vantagens e também é muito bom treinador, né? Bom que a gente faça essa ressalva, fez um grande trabalho mesmo no Botafogo. Agora, é difícil a gente tentar adivinhar o que ele tá preparando para esse confronto contra o Vitória, mas de qualquer maneira, eu acho que ele já tem alguns pontos positivos logo de saída, viu, Pedrão? Sinal eletrônico marcou 1h30 da tarde. No seu Cruzeiro, jogam Matheus Henrique, Lucas Silva e Lucas Romero, pensando num jogo contra o Vitória em casa, quarta-feira, jogam os três? Eu tenho... Vai rodar alguém aí? Sabe qual é o problema? Eu gostaria de ter, e o Tite também, e acho que todo mundo, o torcedor também, gostaria de ter pontas, jogadores de lado de campo que fossem bem agressivos, né? Aliás, eu acho que o Cruzeiro até tentou trabalhar em cima disso, né? Quando trouxe o Sinisterra, quando trouxe o Arroio, né, que são jogadores que têm um bom potencial. Então eu preferia que fosse assim. Agora, já que isso não acontece, o Sinisterra, porque daqui a pouco o departamento médico, o Rubinho vai trazer essa informação qualquer dia, o Pansieri, o departamento médico do Cruzeiro vai mudar o nome para Sinisterra. Porque ele vai lá mais do que os fisioterapeutas, do que os médicos, tudo, né? Difícil, né? O Pedrinho... E tá pra voltar, tá? Na próxima semana já deve fazer esse processo aí de transição. Pensei que era pra voltar pro departamento médico. O Pedrinho, lembra do Pedrinho, que agora é presidente do Vasco, o Pedrinho? Ele machucava muito. O Pedrinho ligou pro Sinisterra e falou, acho que você tá exagerando, filho. Acho que você tem que, ficar um pouco mais em campo. Mas o Sinisterra nunca tá disponível. O Arroio, ele tem assustado, ele tá assustando. Você vê que o pessoal, até pela carência de jogador nessa posição, tem insistido nele, mesmo ele sempre decepcionando. Vamos ver de novo, agora vamos ver. E ele tem impressionante um caso de jogador. A gente sempre fala de adaptação, né? Até a defesa do Sinisterra é em função disso, né? A gente sempre fala de adaptação, mas o Arroio, ele faz o caminho contrário, Pedrão. Ele chega muito bem e vai piorando, sabe? E é impressionante, cara. Ele piorou muito. O ano passado ele chegou a fazer 2 gols num jogo só, né? Não sei se foi contra o Bahia, mas ele teve a sua importância. Contra o Corinthians, o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil lá na Arena Corinthians. Exatamente. Então teve a sua relevância, mas foi piorando. Então assim, você não tem o Sinisterra, você não tem o Arroio, o Neiser Villarreal é um cara que tá tentando se adaptar, mas ainda tá muito distante. O Bruno Rodrigues ficou muito tempo parado, e aí quando ele volta ele tem uma nova lesão. Você não tem jogador de lado. Se você não tem de lado, se é pra colocar... Esqueceu do Wanderson aí. Que o Wanderson teve a sua importância tática no ano passado, mas ele é um atacante que marca melhor que ataca, né? Ele tem essa característica, não tem jeito. Agora, se é pra ter, vamos supor, o Christian, vai jogar Lucas Romero, Lucas Silva e Christian, eu colocaria o Mateuzinho aí nessa vaga. Ale, e olha só, até dentro do seu comentário, a gente debatia ontem aqui na programação da Itatiaia, o técnico Arthur Jorge, é lógico que muito cedo para falar, né, não teve tempo aí de fazer um trabalho coletivo, apenas um tático de posicionamento. Ele chegou a utilizar no mesmo trabalho tático o Neiser Villarreal junto com o Caio Jorge. É uma possibilidade para deixar o time mais ofensivo, com mais poder de fogo, né? Pode acontecer, mas nessa disputa, se é que existe uma, entre as possibilidades, as opções de lado de campo, e o Mateuzinho com um pouco mais de liberdade, eu iria de Mateuzinho, Pedrão. Boa, Alexandre Simões, e pra você, o que representa esse retorno do Lucas Romero? E te faço a mesma pergunta que fiz pro Ale, como é que você estruturaria esse meio campo pensando num jogo em casa contra o Vitória, Simões? Pedro, primeiro que é decisão pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro, quarta-feira, tem que ganhar. Ninguém tem a obrigação de ganhar, principalmente quando se trata de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas na quarta-feira o Cruzeiro tem. O Cruzeiro tem a lanterna do Campeonato Brasileiro, uma campanha vexatória até agora, vexatória. O futebol brasileiro, a distância entre o sucesso e o fracasso, ela é muito pequena. Entendeu? A distância entre o sucesso e o fracasso, ela é muito pequena. E a gente tem vários e vários exemplos disso aí a cada temporada.
tá? A cada temporada. Mas, de toda forma, não dá para o Cruzeiro ser lanterna do Campeonato Brasileiro, depois de 8 rodadas, ser o único clube que não venceu na competição, ter sofrido 16 gols, uma média de 2 gols por jogo. O Cruzeiro fez 8 e sofreu 16. Quer dizer, o Cruzeiro já tem um saldo menos 8, com 8 rodadas de campeonato. É um desastre o início de Campeonato Brasileiro. E na temporada passada perdeu só 6 jogos. E o que acontece com o Cruzeiro, o Pedro, é aquela história assim, toda mudança no formato da temporada, ela geralmente é traumática. Se dá bem, quem a entende melhor, tá? E eu vou citar pro torcedor, talvez um pouquinho mais velho, mas muito pouquinho mais velho, ele vai entender bem, todos nós aqui vivemos essa situação. Por exemplo, o Cruzeiro soube, como ninguém, viver o início dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro em 2003. E o Cruzeiro sobrou. E foi campeão, inclusive. A primeira edição do Brasileirão por pontos corridos. A turma sofreu muito. Era uma competição diferente, era um formato diferente, todo jogo valia, e a turma não pegou muito essa mudança da temporada, do calendário, né? Agora, aconteceu com o Cruzeiro o contrário. Essa entrada do Brasileirão no início da temporada, casado com o campeonato estadual, o Cruzeiro não soube trabalhar. O Cruzeiro se pressionou demais para ganhar o campeonato estadual e a gente entende isso do ponto de vista institucional, porque o objetivo era impedir que o Atlético fosse hepta, o que seria a maior sequência da história do profissionalismo em Minas Gerais, mas o planejamento claramente não foi bem feito. Nem físico, nem técnico, e aí a gente pode questionar até a questão tática. O grande problema que o Cruzeiro tem hoje, e é interessante isso, porque pela qualidade dele, é um jogador que sempre foi solução, mas o grande problema que o Cruzeiro tem hoje é o Gerson. E eu não estou dizendo que a culpa é do Gerson, que a culpa... Não é isso. Mas o Gerson, ele se transformou num problema para o Cruzeiro. Por quê? Ele chega para o setor em que o clube tinha as melhores opções. Concorda comigo, Ale? Sim, concordo. Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. Ainda tinha Murilo Hickman, ainda tinha o Matheus Henrique, ainda tinha o Japa. Então quer dizer, você tem 7 no meio de campo. E eu coloco o Murilo Hickman porque ele é muito bom jogador e o Japa também é muito bom jogador. E o Mateuzinho a gente não precisa nem falar que é jogador em nível de seleção brasileira, tanto que já defendeu a seleção. E aí o Cruzeiro resolve fazer quase que todas as suas apostas no Gerson, que vem para um setor que ele já tinha qualidade até de sobra, tá? E aí, o Gerson tem que jogar. E a grande dificuldade da comissão técnica do Cruzeiro foi encontrar um lugar pro Gerson. Tanto que ele rodou por todas do meio de campo ali, tirando o primeiro volante, e não conseguiram encontrar lugar pro Gerson em nenhuma dessas. E no final ele virou ali um cara que ficava na ponta esquerda, que é um desperdício. Então, o Arthur Jorge chega com o desafio de colocar o Gerson no time. Aí eu não sei quem vai sobrar, mas colocar o Gerson no time. Ele já disse na apresentação dele que o Cruzeiro vai jogar de uma maneira diferente, talvez seja até por isso, tá? E tentar apostar na qualidade dos jogadores, porque qualidade o Cruzeiro tem demais, cara. Quem vai dizer que o Caio Jorge não tem qualidade, que o Matheus Pereira, que o Gerson, que o Lucas Silva, que o Matheus Henrique, que os próprios laterais, o Kaique tá na seleção brasileira, né? Mas parece que estão fazendo um trabalho especial para trazê-lo, né, o Rubinho? Sim, a previsão para chegar aí depois do almoço, né, da quarta-feira, porque o jogo é na terça-feira, hora de Brasília, às 21h. Tem um voo direto de Orlando para São Paulo, o Cruzeiro fazendo a logística para trazê-lo. Lembrando o Cauã, né, que tá com a seleção sub-20 também e vai atuar na terça-feira contra o Paraguai em São Paulo. Pois é, então quer dizer, o Arthur Jorge já tá armando o time dele sem um lateral esquerdo, porque os dois estão em seleções. Um na principal, outro na sub-20. Mas eu acho que é essa questão. Claro, a gente não vai conseguir cobrar do Arthur Jorge um desempenho, a cara dele, com uma semana de trabalho, de forma alguma, mas repito, é muito difícil a gente dizer que um time tem a obrigação de vencer. Mas quarta-feira, contra o Vitória, o Cruzeiro tem a obrigação. O Cruzeiro tem a obrigação de vencer o Vitória, porque a situação é muito preocupante. São 8 rodadas, são 8 rodadas de 38. Tá, vamos pegar, isso aí já é mais de 20% do campeonato disputado.
O campeonato tem 38 rodadas. 5 vezes 8 dá 40. Então nós já temos aí 22% do Campeonato Brasileiro disputado. E o Cruzeiro não venceu, o Cruzeiro é o lanterna e o Cruzeiro sofreu 2 gols por jogo. Então na quarta-feira não dá para cobrar do Arthur Jorge desempenho, mas dá para cobrar dos jogadores, dá para cobrar do time os 3 pontos, porque precisa sair e de qualquer maneira. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!